No piquenique em família, minha irmã levantou a taça e disse com aquele tom sarcástico: um brinde é aquele que sempre aparece quebrado, desesperado e ainda tenta ser relevante. Meus pais riram. Levantei meu copo e respondi calmamente: um brinde ao desesperado que acabou de encerrar a conta que pagava o aluguel de vocês. O silêncio que veio depois foi lindo. E naquele momento, eu já estava me arrependendo de ter aparecido. Vi minha irmã descarregando, com todo o orgulho do mundo, um cooler de marca chique do porta-malas do carro do namorado dela. Provavelmente custava mais do que o supermercado de um mês inteiro de uma família normal. Ela sorria feito uma influenciadora de lifestyle enquanto arrumava tudo ao lado de uma cesta de piquenique artesanal e um cobertor com as iniciais dela bordadas. Minha mãe me acenou sem emoção. Meu pai me deu aquele aceno vago de sempre, o mesmo de quem finge que não percebeu minha chegada. Eu coloquei minha sacolinha plástica no canto da mesa. Dentro, um pacote de batata chips genérica e 2 latinhas de refrigerante. Nem me dei ao trabalho de fingir que me importava. O resto da família já estava por lá. Minha prima Rebeca, que nunca tem dinheiro pra nada, mas vive com as unhas impecáveis. E a tia Joanne, que até hoje acha que meu nome é um erro de digitação. Tudo tinha aquele clima de família feliz de fachada. O tipo de calor performático que só aparece quando querem parecer unidos diante dos outros, mas mal conseguem se suportar em silêncio. Eu era o único que nem tentava disfarçar. Fiquei 2 horas ouvindo piadinhas passivo-agressivas. Me zoaram por estar solteira, por me vestir mal, por parecer cansada. Minha mãe soltou um comentário venenoso sobre como alguns de nós sabem crescer direito. Meu pai riu, achando que estava participando da piada. Mas deixei passar. Sempre foi assim. Eles provocam, eu ignoro. E a vida segue. Só que dessa vez, minha irmã achou que precisava de mais atenção. Ergueu a taça de vinho caro, pediu silêncio, e lá veio o discurso. Um brinde ao que sempre aparece quebrado, desanimado, mas que ainda tenta se mostrar importante. Dessa vez, todos riram. Até minha mãe. Até meu pai. Menos eu. Peguei meu copo plástico de refrigerante sem gás, ergui com a mesma pose e respondi: um brinde ao desesperado que acabou de fechar a conta que pagava o aluguel de vocês. O riso morreu na hora. Pela primeira vez em anos, tive toda a atenção deles. No fundo, uma criança chorava. Um pássaro voou para longe. Vi o sorriso da minha irmã se despedaçar. Minha mãe olhou para o meu pai, que encarava a própria xícara como se pudesse se esconder dentro dela. Eu não expliquei nada. Nem hesitei. Terminei minha bebida, limpei as mãos e me levantei. Estou indo embora. Ninguém disse nada. Não perguntaram para onde, nem se eu estava bem. Essa era a mágica da minha família. Eu podia virar o mundo deles de cabeça para baixo, e mesmo assim eles continuavam fingindo que nada tinha acontecido. 8 dias depois, meu celular tocou. Era uma mensagem. Oi, os aluguéis estão atrasados. Pode mandar os 1.200 de sempre? No começo, deixei pra lá. Saí pra caminhar, almocei fora, li um livro, tirei um cochilo. Horas depois, respondi: não. Ela tentou ligar. Deixei tocar. Depois mandou outra mensagem. Como assim não? Tá falando sério? Você não pode simplesmente parar. A situação tá difícil. O Ethan ainda tá procurando emprego. Já tô atrasada com tudo. Respondi com o que deveria ter dito há anos. Vai morar com os nossos pais. Eles tinham espaço. Mas ela chamou minha decisão de absurda e disse que eu estava sendo vingativo. Respondi que já estava mais do que na hora dela e do Ethan crescerem e viverem de acordo com a própria realidade financeira. Ela não gostou nem um pouco. E, claro, correu para contar tudo aos nossos pais. No dia seguinte, recebi uma mensagem de voz longa da minha mãe. Ela tentava soar calma, mas eu conhecia bem aquela voz tremida de quem estava à beira de um ataque. Disse que éramos uma família, que deveríamos nos ajudar, que eu estava exagerando. Respondi: se você está tão preocupada assim, ajude você. Mas não me peça para continuar bancando quem me trata como se eu fosse invisível.
Uma hora depois, meu pai ligou. Então é isso? Você vai cortar sua irmã? Sim, respondi sem hesitar. E, aliás, avisa que ele deveria começar a cuidar da hipoteca, porque os $3.400 do mês que vem também não vão sair do meu bolso. Silêncio. Depois, uma risada. Aquele tipo de riso que diz: você não está falando sério. Você não teria coragem. Mas eu tive. E, pela primeira vez na vida, senti que o mundo finalmente estava girando a meu favor. Eles achavam que era blefe. E é isso que torna tudo ainda mais irônico. Como se eu não estivesse pagando as contas deles havia quase um ano, enquanto eles agiam como se estivessem fazendo um favor por aceitarem. 2 dias depois, minha mãe ligou de novo, dessa vez fingindo interesse em saber como eu estava. Ignorei. Depois mandou uma foto do nosso cachorro de 10 anos atrás, tentando me amolecer. Não respondi. O dia do aluguel chegou. E passou. Minha irmã me bombardeou com mensagens cada vez mais dramáticas. Mason, estou recebendo aviso de despejo. Você não pode simplesmente cortar a gente assim. Isso não está machucando só a mim, está machucando o Ethan também. Você prometeu que ajudaria até ficarmos estáveis. Respondi. Vocês tiveram 7 meses. Já é tempo suficiente para se estabilizarem. Ou ao menos se mudarem para um lugar que realmente possam pagar. Ela tentou me culpar. Disse que eu não tinha coração, que estava chorando. E então soltou a frase que me fez parar por um segundo. Talvez eu tenha que encerrar o contrato. Vamos ter que voltar a morar com a mamãe e o papai. Respondi na hora. Perfeito. Foi exatamente o que eu sugeri. Parece sensato. Ela não respondeu. Mas eu sabia o verdadeiro motivo do silêncio. Não era a mudança que a assustava. Era a vergonha. Minha irmã passou anos construindo uma imagem de mulher independente e bem-sucedida. Voltar a morar com nossos pais acabaria com essa fachada. E pior, significava admitir que eu estava certo. Mais tarde, naquela noite, meu pai me ligou. Acabamos de falar com sua irmã. Ela contou sobre o aluguel. O que está acontecendo com você? Contei. Disse que eu estava esgotado. Ele resmungou algo sobre perturbar o equilíbrio da família. Perguntei que equilíbrio era esse. Aquele em que eu trabalhava 70 horas por semana enquanto eles riam de mim entre uma transferência bancária e outra? Aí ele perguntou, já no tom de cobrança. E a hipoteca? Vence daqui a alguns dias. Você vai mesmo nos deixar na mão? Achei que eu tinha dado o aviso lá no piquenique e respondi. Achei que você não estava falando sério. Pois é. Eu estava. Ele desligou na minha cara. No fim de semana, recebi outra mensagem da minha mãe. Você não entende como as coisas estão difíceis. Contamos com você. Achamos que éramos um time. Respondi. Vocês nunca me trataram como parte de um time. Me trataram como um caixa eletrônico ansioso. Nenhuma resposta. Os dias seguintes foram calmos. Até que minha irmã postou uma foto nas redes sociais, ela e o Ethan embalando caixas. A legenda dizia: novos começos. Mas dava para ver nos olhos dela que aquilo estava acabando com ela. Saiu de um apartamento moderno no centro para voltar para o quarto de adolescente. E dali em diante, tudo só piorou. No fim da segunda semana, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, ela nem tentou esconder a irritação. Então é sério? Você vai mesmo cortar a ajuda? Sim, respondi. Você não teria coragem. Mal sabia ela. Eu já tinha feito. 3 meses. Foi esse o tempo que paguei a hipoteca deles, $3.400 por mês. Fiz isso para que não precisassem vender a casa ou se mudar para um bairro mais barato. Tudo discretamente. Sem aplausos. Sem agradecimentos. Me disseram que era só até meu pai resolver a aposentadoria. Isso foi há 4 meses. Então, eu parei. Sem mais transferências.
Sem mais alertas de débito no meio da noite. Nada. Uma semana depois, ouvi de um primo que a casa tinha entrado oficialmente em pré-execução. Aparentemente, meus pais nunca contaram a ninguém que era eu quem estava pagando. Deixaram a família inteira acreditar que estavam simplesmente administrando bem. Agora, todo mundo sabia a verdade. A ironia era perfeita: quando eu ajudava, era invisível. Quando parei, virei o vilão. Começaram as brigas. Minha irmã culpava meus pais por dependerem de mim. Meus pais a culpavam por ter me arrastado pro drama. Minha mãe dizia que a culpa era do meu pai por achar que eu sempre seria o consertador. Foi aí que me dei conta de algo importante. Sem mim, eles não sabiam funcionar. E quando eu estava ajudando, agiam como se fosse minha obrigação, como se fosse normal. Agora, finalmente estavam sendo forçados a encarar quem realmente eram sem o meu dinheiro. E a verdade, não era bonita. Na quarta semana, minha irmã voltou para casa dos nossos pais. Você pensaria que isso a envergonharia? Não. Ela apareceu como se estivesse fazendo um favor. Como se eles devessem agradecer pela presença dela. Pelo que ouvi, ela e minha mãe passaram a discutir todos os dias. Meu pai? Estava pesquisando fones de ouvido com cancelamento de ruído. Ethan, o namorado, não durou muito. Fez as malas e foi embora depois de alguns dias, murmurando algo sobre precisar de espaço e não conseguir pensar nessa casa. De jogar Xbox no AP no centro, ele passou a dividir o banheiro com as 3.000 toalhas decorativas da minha mãe. Não o culpei. Mas o mais curioso? Ninguém ainda me culpava diretamente. Eles ainda achavam que eu ia ceder. As mensagens começaram de novo. Mason, só preciso de uma ajudinha para me reerguer. Você sabe que estou procurando emprego. O Ita está na casa de uns amigos, mas também está tentando. Por favor. Não posso ficar aqui para sempre. Respondi com uma única palavra. Não. Sem drama. Sem emoção. Apenas, não. Ela tentou me fazer sentir culpado. Disse que ia ter um colapso. Que eu estava punindo ela por ser mais nova. Que eu nunca me importei com a família. Foi aí que minha mãe entrou na jogada. Me convidou para jantar. Disse que não era sobre dinheiro, só queria conversar. Eu sabia que era armadilha. Mas fui. Queria ver como as coisas estavam. E bastou entrar na casa para sentir. O clima estava pesado. Silêncio, frieza. Nada de jantar em família. Aquilo parecia mais uma trégua entre países em guerra. Minha irmã nem desceu. Na mesa, de um lado, pilhas de contas. Do outro, 2 bandejas de lasanha requentada. Minha mãe forçou um sorriso. Meu pai parecia não dormir direito há dias. Fingiram interesse. Perguntaram como estava o trabalho. Respondi com frases curtas. Então minha mãe se inclinou um pouco e disse: Estamos passando por uma fase difícil. Se puder ajudar, só por um tempinho. Eu não gritei. Não me alterei. Só falei, direto. Quando eu estava no fundo do poço, vocês zombaram de mim. Fizeram piada dizendo que eu tentava parecer importante. Mas enquanto riam, eu estava pagando pela casa de vocês. Pelo apartamento dela. Pela vida de vocês. E mesmo assim, nunca perguntaram se eu estava bem. Nunca agradeceram. Vocês só presumiram que eu continuaria para sempre. Dessa vez, ela nem tentou manter a calma. Então é isso mesmo? Você vai cortar a ajuda? Exatamente, respondi. Meu pai tentou intervir, dizendo algo sobre como família deve se ajudar. Eu o cortei na hora. Exatamente. Família ajuda, sim. Eu ajudei. E vocês cuspiram na minha cara sempre que puderam. Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai desviou o olhar. Era para ser um momento constrangedor, mas eu estava tranquilo. Foi aí que falei. Vou organizar um piquenique. Só nós. Daqui a um mês, eu conto minha decisão. Se volto a ajudar ou se acaba tudo aqui.
Minha mãe apenas assentiu, como se tivesse entendido. Meu pai não disse uma palavra. E eu fui embora antes mesmo da sobremesa. No caminho para casa, parei para comer um hambúrguer. Sentei no carro e só respirei. Era a primeira vez, em muito tempo, que eu não me sentia como a muleta emocional e financeira de alguém. A primeira vez que dizer não não veio acompanhado de culpa. E o melhor de tudo, eles estavam finalmente percebendo que eu não estava blefando. O mês passou mais devagar do que eu esperava. No começo, achei que o silêncio significava que estavam preparando alguma armadilha. Talvez uma nova tentativa de manipulação. Talvez só esperando eu amolecer. Mas nada aconteceu. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Nem mesmo aqueles comentários passivo-agressivos da minha mãe em fotos antigas do Facebook, tipo: "Você costumava sorrir mais nessa época." Cheguei a pensar que talvez estivessem, de fato, tentando seguir em frente. Foi então que recebi uma ligação do Jeremy, meu primo radar humano de confusão familiar. "E aí, cara? Você vai mesmo naquela coisinha de família que planejou?" Não contei que não era exatamente de família. Só respondi: "Vou, sim." No dia seguinte, recebi uma mensagem de uma antiga vizinha. "Oi, sua mãe passou aqui dizendo que você ia apresentar algo no piquenique. Perguntou se você ainda tinha aquela promoção no trabalho." Ela parecia curiosa. E lá estava, a preparação. Eles estavam espalhando a ideia de que eu faria algum tipo de retorno triunfal. Na cabeça deles, eu chegaria com um discurso, pediria desculpas por ter sido duro demais, ofereceria ajuda outra vez. Talvez até trouxesse envelopes com dinheiro. Era isso que esperavam. Então decidi fazer a única coisa que jamais imaginariam. Transformei o piquenique em uma feira de empregos. Passei a semana seguinte ligando para todo mundo. Conversei com o antigo gerente da minha irmã, aquele que lembrava muito bem de como ela fugia dos turnos. Ele não quis recontratá-la, mas indicou uma clínica do outro lado da cidade que precisava desesperadamente de uma assistente meio período. Liguei para um ex-colega do meu pai, que hoje gerencia o almoxarifado de uma construtora. Eles estavam buscando alguém confiável para cuidar dos equipamentos. Conversei com uma amiga minha da cozinha comunitária onde minha mãe costumava ser voluntária antes de começar a dizer que estava sempre ocupada demais para aparecer por lá. No dia do piquenique, eu tinha uma pasta personalizada de oportunidades para cada um deles. Eles chegaram arrumadíssimos, como se fossem para um programa de auditório ao vivo. Minha irmã vestia um vestido florido que parecia ter sido comprado com as últimas economias. Minha mãe levou uma quiche. Meu pai, de óculos escuros, mesmo com o céu nublado. Sorrisos forçados. Ensaio puro. Aqueles sorrisos de quem pensava: ele vai ceder. Nos sentamos numa mesa de parque qualquer. Nada especial. Sem música, sem toalha de mesa, sem frescura. Só 5 pessoas, sanduíches simples e garrafas de água. Eu levei a minha. Nem me dei ao trabalho de trazer cadeiras para todos. Trouxe só a minha. Eles que se virassem. Depois de alguma conversa superficial, me olharam esperando um discurso. E eu dei um. Mas não o que eles esperavam. Peguei a pasta, entreguei uma folha para cada um. Minha irmã olhou, riu com desdém. O que é isso? Uma entrevista de emprego. Eles estão esperando sua ligação. Ela piscou, confusa. Minha mãe perguntou se era uma piada. Meu pai só ficou me encarando, sem reação. Entreguei ela um formulário de inscrição para uma cozinha comunitária sem fins lucrativos. Eles estavam precisando de ajuda com preparação de alimentos e eventos. Era o tipo de coisa que ela fazia anos atrás, antes de decidir que era coisa pouca para ela. Para o meu pai, entreguei uma oferta impressa de um conhecido que precisava de um gerente de estoque confiável. Horário flexível, salário decente. Nada glamouroso, mas honesto e estável. E para minha irmã, dei 3 opções. Meio período em uma clínica local, uma vaga em call center e outra de recepcionista em um consultório odontológico no centro. No começo, ninguém disse nada. Então veio o estouro.
Minha irmã se levantou de repente, gritando que aquilo era crueldade, que eu queria vê-la fracassar, empurrando-a para empregos que ela jamais escolheria. Minha mãe me chamou de condescendente, dizendo que eu estava tratando todos como se fossem meus subordinados. Meu pai me acusou de querer humilhá-los. Deixei que terminassem. E então falei, com calma. Vocês pediram ajuda. Isso é ajuda. Não caiu bem. Eles recolheram as coisas. A Kishi voltou para a geladeira. Os sorrisos forçados se transformaram em olhares duros. E foram embora, todos eles. Fiquei ali, sentado sozinho à mesa do parque. Os sanduíches intocados, a pasta de ofertas ainda aberta ao meu lado. Mas, pela primeira vez, não me senti sozinho. Me senti desperto. Eu havia traçado um limite. Um que eles não podiam mais apagar. E não porque eu estava bravo. Mas porque eu tinha finalmente me cansado de pedir desculpas por não ser quebrado o suficiente para merecer amor. 3 dias depois, algo que eu jamais imaginei aconteceu. A clínica me ligou. Queriam agradecer pela indicação. Minha irmã havia comparecido à entrevista. Mais que isso, ela aceitou o emprego. Quando o número apareceu na tela, achei que fosse spam. Atendi sem pensar. Do outro lado, a mulher com quem falei na semana passada, da clínica. Ela disse: só queria agradecer pela indicação da Madison. Ela veio na segunda e começou hoje. Até agora, está indo muito bem. Fiquei em silêncio por um instante. Madison aceitou o emprego. Eu sinceramente achei que ela tivesse rasgado os papéis antes mesmo de chegar em casa. Ou, no mínimo, passado a semana reclamando de mim nos grupos de WhatsApp. Mas ela foi. Ela realmente seguiu em frente. Isso podia significar duas coisas: ou ela havia chegado ao fundo do poço. Ou algo tinha mudado. De qualquer forma, fiquei intrigado. Não entrei em contato. Não mandei parabéns. Só esperei. 4 dias depois, chegou a mensagem. Comecei a trabalhar. Tá tudo bem. Não se acostuma com agradecimento, mas, também não vou desistir. Era isso. Sem emoji. Sem carinha sorrindo. Só os fatos. E aquela faísca teimosa de orgulho que ela sempre teve, agora finalmente sendo útil. Quase respondi. Mas não respondi. Poucos dias depois, meu pai foi o próximo a ceder. Ligou perguntando se a vaga no depósito ainda estava disponível. Disse que tinha pensado melhor. Não joguei na cara. Só passei o contato de novo e falei que o cara ainda estava procurando alguém. Na semana seguinte, meu primo, mesmo que sempre aparecia nos bastidores da fofoca, me contou que minha mãe também havia aceitado o trabalho na cozinha. Fez isso em silêncio, sem avisar ninguém. Estava lá, fazendo turnos com um sobrenome diferente. Provavelmente com vergonha de ser vista trabalhando num lugar que ela mesma desprezou por anos. E eu? Eu não fiz nada. Só observei. Trabalhei. Vivi. Eles ainda estavam lutando. Mas, enfim, estavam lutando por conta própria. E o melhor, pararam de pedir dinheiro. Porque, lá no fundo, sabiam que dessa vez eu estava falando sério. 1 mês inteiro se passou. Foi então que decidi enviar uma última mensagem no grupo da família. Eu não usava aquilo havia quase 1 ano. Ainda tinha aquele nome vergonhoso que minha mãe escolheu, Fanban. Digitei. Já que faz tempo, estou organizando um piquenique de acompanhamento. Mesmo lugar, neste sábado. Apareçam se quiserem. Ninguém respondeu. Mas eles apareceram. Minha irmã veio direto do trabalho. Meu pai parecia exausto, como se tivesse passado a manhã toda carregando caixas. Minha mãe usava um blusão simples. Sem joias, sem maquiagem, sem pose. Ela estava ali como ela mesma ou pelo menos como alguém tentando lembrar quem era. Sentamos. Dessa vez, não os fiz esperar. Fui direto, disse que não voltaria a pagar as contas deles. Que só porque eu ganhava mais, não significava que eu devia mais.
Que amor não se mede pela quantidade de transferências que você faz para quem se recusa a se manter por conta própria. Eles ficaram em silêncio. Sem raiva. Só cansaço. Talvez até reflexão. E quando foram embora, ninguém gritou. Ninguém me acusou. Ninguém implorou. Porque dessa vez, eles sabiam. Sabiam que eu estava falando sério. Os dias que seguiram aquele segundo piquenique foram tranquilos. Não no silêncio frio. Mas naquele tipo de calma que só vem quando todos percebem que não há mais o que discutir. Sem sermões. Sem pedidos. Sem fingir que estávamos em guerra por algum tipo de guarda compartilhada emocional. Aquela tarde quebrou a última ilusão. E não foi com drama, nem gritos, nem porta batida. Eles simplesmente foram embora. Como quem, pela primeira vez, entendeu o peso da própria vida. Passei semanas assim. Trabalhava, voltava para casa, fazia minha comida. Assistia a documentários que estava adiando fazia meses. Não me sentia com raiva. Nem amargurado. Me sentia firme. E então, pequenos sinais começaram a surgir. Minha irmã postou uma foto do crachá novo no Instagram. Nada de frases inspiradoras ou filtro de pôr do sol. Só o crachá, a mão dela, e um espelho de banheiro público. Antes, ela postava coquetéis na praia com legendas tipo só boas vibrações. Aquilo ali era diferente. Real. Dias depois, meu pai mandou uma mensagem. Fiz o curso de empilhadeira hoje. Minhas costas não curtiram, mas é um bom trabalho. Sem sarcasmo. Sem indireta. Só isso. Fiquei olhando para a tela um tempo. Ele não falava comigo desse jeito desde que eu tinha 19 anos. Mas a maior surpresa veio da minha mãe. Eu estava limpando minha caixa de entrada quando vi um e-mail. Sem assunto. 2 frases. Eu não percebi o quanto dependíamos de você até termos que nos sustentar. Estamos tentando. Sem drama. Sem chantagem emocional. Sem me desculpa, mas... apenas, verdade. Eu não respondi. Nem precisava. Foi a primeira vez que senti que ela me disse algo porque queria dizer, e não porque queria me puxar de volta pro velho ciclo. E tem uma coisa sobre isso que ninguém fala. Quando você para de carregar quem achava que isso era sua obrigação. Eles não simplesmente caem. Eles se espalham. Se ajustam. Tentam. Minha irmã continua na clínica, já faz mais de um mês. As postagens dela agora são mais sóbrias. Menos encenação, mais realidade. Fiquei sabendo por uma amiga que ela começou a fazer cursos online nos fins de semana. Não veio me contar. Não mandou o print orgulhosa. Ela só fez. Meu pai assumiu a função no estoque. Não faltou nenhum dia. Ainda quieto, mas agora, quando fala, tem algo diferente. Como se estivesse, aos poucos, lembrando quem ele é. E minha mãe? Ela está cozinhando toda semana na ONG. Faz campanha de doação aos domingos. Ela, que antes debochava de quem precisava desse tipo de ajuda. Agora está ali, ombro a ombro com eles. E eu? Eu estou ganhando mais dinheiro do que nunca. Mas a diferença é que agora, estou guardando. Não acumulando. Só, não desperdiçando tudo com pessoas que me usavam como rede de segurança. E ainda riam da minha cara. Comecei a planejar minha primeira viagem solo. Algo que antes parecia impossível. Reservei semana passada. Só ida. Sem data de volta. E às vezes penso. Como é curioso que algo precise quebrar inteiro para algo verdadeiro nascer. Eu passei muito tempo achando que dar mais, ceder mais, ajudar mais, ia fazer eles me amarem. Achei que, se eu continuasse aparecendo, pagando, ficando quieto, um dia eles iriam me tratar com respeito. Não trataram. Mas quando a ajuda acabou, quando a expectativa ruiu, algo mudou. Eles pararam de ser cruéis. Pararam de me diminuir. Pararam de fingir que eram melhores do que eu.
Porque, agora, eles precisavam lutar pelas próprias vitórias. E o mais gratificante de tudo é que, eles realmente estão fazendo. Estão vivendo. Não perfeitamente longe disso. Mas estão se mudando, estão ganhando seu próprio dinheiro, estão sobrevivendo. E eu, finalmente, estou livre. Livre não só da responsabilidade financeira que me impuseram, mas também daquela velha crença de que eu precisava me sacrificar. Para ser visto, para ser amado, para ser aceito. Hoje, não preciso mais que eles me vejam. Porque, pela primeira vez, eles estão ocupados demais tentando enxergar a si mesmos. E talvez isso fosse o que sempre precisaram. Não do meu dinheiro. Não da minha pena. Só de um espelho. E do silêncio que vem depois da queda. É nesse silêncio que a verdade aparece. Sinceramente, eu não achava que daria outra atualização. Pensei que a história tinha terminado quando eles seguiram o caminho deles. E eu, o meu. Mas aí, na semana passada, algo aconteceu. Algo pequeno, simples, mas que parecia fechar o ciclo. Era sábado de manhã. Eu estava lendo em uma cafeteria no centro. Curtindo o som dos carros, do café sendo passado, das páginas virando. Até que ouvi meu nome. Levantei os olhos e vi minha irmã. De uniforme hospitalar, um copo de café numa mão, uma sacola de compras na outra. Ela parecia cansada. Mas era um cansaço real, de quem trabalhou, não de quem só reclama. Ela sorriu, meio sem jeito. Eu assenti. Ela sentou sem pedir permissão. E a gente só conversou. Sem voltar no passado. Sem desculpas. Sem dramas. Só falamos sobre o trabalho, o clima. E como é esquisito envelhecer. Ela mencionou o Ethan uma vez, como quem fala de um ex-colega. Não perguntei nada. Não precisava. Quando se levantou para ir embora, ela hesitou por um segundo e disse baixinho. Você tinha razão. A gente precisava disso. De tudo isso. E foi só isso. Ela foi embora. Dias depois, meu pai me mandou uma mensagem. Uma foto de uma churrasqueira nova. Comprei com o salário do mês, foi tudo o que ele escreveu. Sem pedidos. Sem segundas intenções. Só orgulho simples. Minha mãe, por sua vez, começou a organizar uma campanha de arrecadação de alimentos no bairro. Ela me mandou um panfleto por e-mail. Não para pedir doação. Só perguntando se eu poderia compartilhar com meus contatos. E ali eu percebi. Pela primeira vez, eles não precisam de mim. Pelo menos, não como antes. E, pela primeira vez, tudo bem. Porque agora, eu não sou o banco. Não sou o plano de emergência. Sou só o irmão deles. O filho deles. Sou só o Mason. E, sinceramente, isso já é o bastante.